Olá, serei seu professor nesta videoaula de anotações. Vamos começar? As anotações de um desenho têm por finalidade prestar algumas informações a quem vai interpretar esse desenho ou até mesmo quem está projetando nesse desenho, informações estas pertinentes ao desenho, sejam elas através de textos ou medidas. Então é importante que a gente faça de uma maneira que quem for utilizar o desenho saiba distinguir o que é uma linha de cota, por exemplo, cota de medida, e o que é uma linha de perímetro ou que faz parte do desenho que você está construindo. Nós temos algumas ferramentas no AutoCAD para texto e para dimensões que vão nos ajudar nessa tarefa. Primeira ferramenta texto. Então nós temos aqui na aba Home, na Ribbon Annotation, nós temos aqui as opções de texto. Nós temos duas opções de texto disponíveis no AutoCAD. A Multiline Texto e a Single Line. A Multiline Texto, a gente habilita através do ícone e o software já fica o software necessita da informação aonde inicia esse texto. Vamos supor que eu queira criar um texto próximo a esta vista. Então, eu clico aqui onde eu quero que comece. Eu posso utilizar uma linha que já existe, caso eu queira criar esse texto dentro de alguma entidade, ou eu posso criar fora. Posso buscar o alinhamento também. Clico aqui e o comando me pergunta onde que é o próximo limite desse texto. Vou clicar aqui a título de exemplo e a partir daí o software me abre aqui o menu para configurar esse texto. Então, vou colocar aqui uma palavra apenas para explicar. Criei o texto. Se eu fechar o editor, ele vai salvar o meu texto com a última configuração, né? Vamos supor que eu feche o editor e aqui ele criou com a última configuração. Mas daí eu percebo que eu preciso fazer algum tipo de correção. Eu tenho duas opções. Eu dou um duplo clique na palavra e ele me habilita, eu posso aumentar aqui e fazer alteração. Vamos supor que eu queira modificar o tamanho, né, da fonte, né, o tamanho da letra do meu texto, das letras e algarismos. Então, eu tenho que clicar, segurar o botão do mouse, selecionar o que eu quero, solto, daí ele está selecionado. Daí aqui na segunda coluna, aliás, eu tenho o comprimento, né, o tamanho do texto que eu quero fazer alteração. Eu tenho as opções que já foram criadas, mas eu posso criar aqui uma dimensão que eu queira. Por exemplo, vamos fazer 25 unidades. Daí eu clico, automaticamente o texto teve seus componentes, né, letras e algarismos alterados. Outra opção é clicar no texto, digitar ED e Enter. Por quê? No menu que aparece aqui do AutoCAD, quando você digita ED, maiúsculo ou minúsculo, o primeiro que aparece é o TextEdit, ou seja, o editor de textos. Dá Enter e ele habilita. Vou selecionar o que eu quero e vou alterar aqui o tamanho, por exemplo, 35. Dou Enter e já aumentou para 35. Fecho o editor. E o texto foi alterado. O editor de textos me permite também
Modificar cor do texto também. Então aqui eu tenho a opção de mudar a cor. Eu posso criar uma cor para o momento em que eu estou editando, ou eu posso criar um layer, ou seja, uma camada com o texto que eu quero. E daí você vai ter que configurar na página de layers para que isso seja possível. Mas eu posso criar aqui uma cor, que várias vezes para explicar o comando entrou numa condição de erro e me avisou. Eu posso criar aqui o amarelo, por exemplo. Fecho o editor e ele já alterou aqui o tamanho. Outra opção, aliás, que eu tenho, o single line, ele é de uma maneira em que você pode fazer algumas configurações rápidas, né? Habilitei o comando e ele me pergunta onde começa o texto. Então vou clicar aqui num local aleatório. Daí, a partir daí nós podemos alterar até com o cursor aqui o tamanho desse texto. Isso é muito útil quando você quer encaixar, né, esse texto dentro de um espaço que você tenha, ou você pode especificar uma altura pré-determinada aí para o software, por exemplo, 50. E ele me pergunta agora o alinhamento desse texto, ou seja, esse texto ele pode ser angular, né? Por exemplo, se eu clicar, digitar, aliás, 45 e dar Enter, o texto vai nascer a 45 graus em relação ao primeiro posicionamento que eu cliquei no desenho, né? Exemplo 2. Dou Enter aqui só para não atropelar o outro texto que eu fiz. Clico fora. Toda vez que eu clicar, ele vai me habilitar para fazer mais um exemplo, ou aliás, desculpe, mais um texto, né? Aqui exemplo 2, ou 3, aliás, né? Ou eu, quando eu não quiser mais criar, desabilito com a tecla ESC. Uma vez que eu gerei, né, que eu criei esses textos, independente se for pelo multiline, pelo texto multiline, ou pelo single line, eu consigo editar. Que é esse caso aqui, dou um duplo clique, consigo modificar cores, por exemplo, ou eu posso clicar e digitar o Add, né? Opa, Enter. Eu consigo manipular esse texto também. Uma outra maneira de eu acessar, da gente acessar a ferramenta de edição de texto é na página Annotate, onde eu tenho aqui as duas opções também, juntamente com as ferramentas de dimensionamento que a gente vai estudar agora. Então, as cotas ou o comando dimension, ele pode ser acessado aqui na página Home, né, que normalmente a gente inicia o desenho nela. E o ícone que nós temos aqui é o dimensão inteligente, né? Acessou, a partir do momento que eu ativo esse comando, se eu clicar, por exemplo, num vértice e levar para o outro vértice, ela já automaticamente vai me informar esse dimensionamento. Se eu clicar novamente e numa superfície inclinada, por exemplo, ele pode tanto me demonstrar o comprimento horizontal como a altura vertical dessa superfície. Então ele vai me mostrar aqui a cota de 220, referente à altura desta linha aqui. Notem que o texto está muito pequeno de acordo com a escala do meu desenho e também com as dimensões dele. Então eu posso fazer alterações, tanto de tamanho como de cor, na aba de dimensionamento. Se eu quiser acessar de onde eu estou o menu para mudar
configurações de dimensão, é só eu clicar a letra D e Enter, e eu tenho aqui o Dimension Style Manager, ou seja, o gerenciador de estilo de dimensão. Nós vamos falar um pouquinho dele, mas só para a gente verificar as opções, eu posso vir aqui também na aba Annotate e eu tenho acesso também às dimensões. Eu posso clicar no extensor da Ribbon, num outro ícone aqui, essa setinha inclinada, e daí eu tenho acesso ao Dimension Style Manager, que é o meu gerenciador. E aqui eu tenho como utilizar um conjunto de cotas configuradas de acordo com o que eu quero, a minha preferência, ou eu posso usar dimensões padronizadas, que já vem no software. Aqui o padrão standard ou a ISO 25. Se eu deixar habilitado o ISO 25, a partir do momento que eu fechar aqui em Close, tudo o que eu criar a partir daí vai vir nessa configuração. Por exemplo, eu vou criar aqui uma cota. Criei aqui. Então, essa configuração não é da minha preferência de usuário. Ela é uma cota obtida a partir da ISO, né, do padrão ISO 25, que é esse daqui. Ele vai demonstrando aqui. Quando eu saio do comando, ele vem habilitado o que eu deixei pré-determinado, que é uma configuração chamada exemplo 3, que eu deixei pré-determinado. Eu posso entrar, posso fazer modificações também. Por exemplo, aqui no exemplo 3, eu quero modificar alguma coisa. Eu venho aqui na aba Modify, e aqui eu tenho acesso à modificação de linhas, dos símbolos, né, as setas que eu utilizo, do texto, da opção de visualização, unidades, a unidade primária, né, ou seja, aquela que eu efetivamente estou utilizando no meu desenho, ou algumas unidades alternativas. Tem que tomar muito cuidado para habilitar esse comando, como ele é um comando que vai gerar um conflito entre as unidades primárias e a unidade que você queira inserir junto, então você deve habilitar através do ícone aqui. Se você desabilitar, se você não ticar aqui, não clicar aqui, deixar esse símbolo de ticado aqui, ele não vai estar ativo. Por quê? Porque isso vai gerar um conflito, que você vai ter na sua cota mais de uma unidade. Você vai ter uma unidade, por exemplo, pode ter uma unidade em milímetro e uma outra em polegada ou polegada milesimal e assim por diante. Então, deixar desabilitado. E aqui a opção para você inserir tolerâncias, né? Ou seja, alguns desenhos, principalmente voltados à manufatura de peças, muitas vezes você não consegue manter uma cota dentro de uma medida específica. Existe um princípio na manufatura que diz que nenhum produto é exatamente igual ao outro, que nós temos durante a fabricação desgaste de ferramentas, mudança de uma máquina para outra, mudança de operadores. Agora, e isso causa variações. Agora, dentro de qual campo de medida essas variações são admissíveis? Então, aqui no campo de tolerância das suas dimensões, você pode informar a precisão e quanto que é admissível de tolerância na medida que você está analisando, na medida que você está criando, na verdade. Agora, se não há a necessidade ou não há a possibilidade daquilo que você está cotando ter tolerância, ter um campo de tolerância, então você não coloca. Só que algumas áreas específicas, por exemplo, o desenho técnico mecânico, você deve especificar
uma tolerância para o seu projeto ou especificar uma norma de tolerância que você vai querer que o usuário do teu desenho aplique no momento que ele vai fazer a leitura. Bom, então vendo aqui as modificações, vendo e alterando, se for o caso, as modificações, a gente fecha. Quando você fecha o Dimension Style Manager, essa janelinha aqui com a tecla Close, você salva as alterações feitas na aba Modify. Se você clicar no X que fecha o comando, essas alterações não serão salvas. Então tem que tomar cuidado na hora de fechar. Então fecho aqui em Close, e caso houvesse alguma modificação, elas seriam salvas. Tá? Uma outra coisa muito importante é quando você quer criar desenhos com cotas diferenciadas, né? Por exemplo, aqui você olha o desenho, você vê as cotas, que eu tenho duas cotas, né? Duas cotas e a peça, tudo de uma cor só. Então, vamos supor que você queira alterar essa. Então, você pode editar, modificar a cota ou modificar a cor dela, por exemplo, né? Só que daí você vai ter apenas o texto da tua cota modificada. E muitas vezes você, além de não ser adequado, né, visualmente, ele também pode não ser adequado pela norma que você está utilizando. Então, mais uma vez, você pode recorrer ao Dimension Style Manager através do atalho D. Né, você já vê aqui no menu do AutoCAD, é o primeiro da lista, você dá Enter, ele já abre. Tá? Então, se você estiver utilizando, quer fazer modificações nesse padrão, você vem para a primeira aba aqui. Então, você pode utilizar uma cor pré-determinada, por exemplo, o vermelho, ou você pode criar um layer, né, como a gente estudou, com a cor e textura que você achar conveniente. Então, você clica aqui, né, por exemplo, o vermelho, você está alterando quem? As linhas, né? Por quê? A primeira aba é apenas para as linhas, né? E você tem outras ferramentas aqui para alterar a espessura, comprimento, o tipo, a espessura, né? Como eu havia falado, e o tamanho da seta, por exemplo. Aqui você tem os símbolos, né? Agora sim, você tem o tipo de seta o tipo de interligação, vamos dizer assim, da sua dimensão. Por quê? Dependendo do padrão que você estiver trabalhando, elétrico, automação industrial, arquitetura, engenharia civil e etc., você vai ter um tipo de símbolo. Quem vai te orientar nesse caso? A norma aplicável ao seu desenho. Aqui você trabalha o tamanho, né, do símbolo, e aqui você pode alterar outras configurações de acordo com a tua necessidade. Aqui o texto. Notem que eu havia colocado a cor vermelha aqui para a linha, então eu posso acompanhar isso para o texto também. E o tamanho, né, do texto eu posso alterar de acordo com a minha necessidade. Aqui eu posso trabalhar a textura, posso trabalhar o tipo de cor, transparência. Aqui as unidades, posso trabalhar com número decimal, com notação científica, com padrão de engenharia, padrão de arquitetura, frações e etc. Caso eu esteja trabalhando com milímetros, por exemplo, eu deixo aqui decimal. E aqui, turma, eu determino o número de casas decimais que vai determinar, que vai informar, aliás, as cotas do meu desenho. Aqui configurações de visualização.
aqui, como eu havia falado no início da videoaula, aqui você pode gerar uma segunda unidade de medida, tem que ter muito critério para isso, porque às vezes o que você projeta é outra pessoa, é uma outra equipe que vai criar, que vai construir, o que vai fabricar. Então a pessoa tem que saber o que você está querendo dizer com a segunda cota, com a segunda unidade, e aqui nós temos as configurações de tolerância. Vou fechar aqui. Bom, pessoal, espero que esteja claro o assunto anotações. Caso ainda fique alguma dúvida, assista novamente esta videoaula. Até a próxima!